Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, capítulo 14. Exercício. Lei da ação obediente. Todos os seres celestiais estão em constante atividade, e o Senhor Jesus, em seu trabalho prático vitalício, deu um exemplo a todos os homens. Deus estabeleceu no céu a lei da ação obediente. Silenciosos, mas sem cessar, os objetos de sua criação realizam a obra que lhes é designada. O oceano está em constante movimento. A relva a germinar, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, cumpre sua tarefa, revestindo de beleza os campos. As folhas são agitadas pelo vento e, no entanto, nenhuma mão se vê a tocá-las. O sol, a lua e as estrelas são úteis e cumprem gloriosamente a missão que lhes é designada. E o homem, corpo e mente criados à semelhança do próprio Deus, tem de ser ativo para preencher o lugar determinado. O homem não se destina a ficar ocioso. A ociosidade é pecado. A maquinaria do corpo tem de continuar sua obra. Estudai o plano do Senhor acerca de Adão, que foi criado puro, santo e sadio. A Adão foi dado algo a fazer. Devia usar os órgãos dados por Deus. Não é possível que ele devesse ficar ocioso. Seu cérebro tinha de trabalhar, não de modo maquinal, como uma máquina qualquer. Em todo o tempo, a maquinaria do corpo continua sua obra. O coração palpita, fazendo o trabalho normal que lhe é designado, qual máquina a vapor, forçando incessantemente sua corrente carmesim a todas as partes do corpo. Ação é o que se vê penetrando a máquina viva toda. Cada órgão tem de realizar a obra determinada. Se continuar a inação física, haverá cada vez menos atividade do cérebro. Exercício ao ar livre. O organismo todo precisa da revigorante influência do exercício ao ar livre. Umas poucas horas de trabalho físico diariamente tenderiam a renovar o vigor físico e dar repouso e alívio à mente. Ar, a preciosa dádiva do céu que todos podem usufruir, vos abençoará com a sua influência revigorante, se não recusardes sua entrada. Dai-lhe boa acolhida, cultivai o amor por ele, e se demonstrará um precioso calmante dos nervos. O ar tem de estar em constante circulação para conservar-se puro. A influência do ar puro, renovado, é fazer o sangue circular sadiamente através do organismo. Refrigera o corpo e tende a torná-lo forte e sadio, enquanto ao mesmo tempo é sentida decididamente sua influência sobre a mente, comunicando certa calma e serenidade. Estimula o apetite, tornando mais perfeita a digestão do alimento e induzindo um sono suave e sadio. Inatividade, prolífera causa de moléstias. A inatividade é prolífera causa de moléstias. O exercício aviva e equilibra a circulação do sangue, mas na ociosidade o sangue não circula livremente e não ocorrem as mudanças que nele se operam e são tão necessárias à vida e à saúde. Também a pele se torna inativa. As impurezas não são eliminadas como seriam se a circulação houvesse sido estimulada por vigoroso exercício, a pele conservada em condições saudáveis e os pulmões alimentados com abundância de ar puro renovado. Este estado do organismo lança um duplo fardo sobre o sistema eliminatório, dando em resultado a doença. Judiciosa regulamentação do exercício. O exercício físico bem dirigido, usando as forças, mas delas não abusando, provar-se-ia eficaz agente medicinal. Evita que a mente se torne sobrecarregada. O trabalho físico não impedirá o cultivo do intelecto. Longe disso. As vantagens ganhas pelo trabalho físico equilibrarão a pessoa e evitarão que a mente fique sobrecarregada. O labor incidirá sobre os músculos e aliviará o cansado cérebro. Há muitas meninas descuidadas, inúteis, que consideram indigno para uma senhora empenhar-se em trabalho ativo. Seu caráter, porém, é demasiado transparente para que pudesse enganar pessoas sensatas quanto ao seu real desvalor. Não é uma coisinha frágil, incapaz, bem vestida, que é uma senhora. Requer-se um corpo são,
para um são intelecto. A sanidade física e o conhecimento prático de todos os deveres domésticos necessários jamais serão estorvos para um intelecto bem desenvolvido. Ambos são de altíssima importância para uma senhora. Sem exercício, não pode a mente estar em condições de trabalho. Para um jovem sadio, o exercício rigoroso, severo, fortalece cérebro, ossos e músculos. É um preparo essencial para o árduo labor de um médico. Sem semelhante exercício, a mente não pode estar em condições de trabalho. Ela não pode apresentar a ação rápida e incisiva que dá finalidade às suas faculdades. Torna-se inativa. Semelhante jovem nunca se tornará o que Deus pretendia que ele fosse. Marcou tantos lugares de descanso que se tornará qual poço estagnado. A atmosfera que o rodeia está carregada de micróbios morais. Esforço mental restrito quando negligenciado o exercício físico. Os que se empenham em constante labor mental, quer no estudo, quer pregando, precisam de repouso e variação. O estudante fervoroso está constantemente forçando o cérebro, enquanto muitas vezes negligencia o exercício físico, e em resultado as faculdades físicas são enfraquecidas e o esforço mental é restrito. Assim, o estudante deixa de realizar a própria obra que ele poderia ter feito se tivesse trabalhado prudentemente. Igualar as atividades mentais e físicas. Equilibrai o esforço das faculdades físicas e mentais, e a mente do estudante será refrigerada. Se está doente, o exercício físico frequentemente ajudará o organismo a recuperar a condição normal. Ao saírem os alunos do colégio, devem ter melhor saúde e melhor compreensão das leis da vida do que quando nele entraram. A saúde deve ser tão sagradamente cuidada como o caráter. O exercício, agente medicinal. Quando os inválidos nada têm em que ocupar o tempo e a atenção, seus pensamentos se concentram em si mesmos e tornam-se mórbidos e irritáveis. Muitas vezes se preocupam com o mal que sentem, a ponto de se julgarem muito pior do que na realidade estão, e inteiramente incapazes de fazer qualquer coisa. Em todos esses casos, o bem orientado exercício físico se demonstraria eficaz remédio. Em alguns casos, ele é indispensável à restauração da saúde. A vontade acompanha o trabalho das mãos, e o que esses inválidos precisam é do despertamento da vontade. Quando esta se encontra adormecida, a imaginação torna-se anormal e é impossível resistir à moléstia. É perigoso o sistema não fazer nada. O sistema não fazer nada é, em todos os casos, um sistema perigoso. A ideia de que os que sobrecarregaram as faculdades mentais e físicas, ou que baquearam física e mentalmente, tenham de suspender a atividade a fim de reaver a saúde é grande erro. Casos há em que um completo repouso por algum tempo afastará sérias moléstias, mas no caso de confirmados inválidos, isso raramente é necessário. Inatividade, a maior desgraça para a maioria dos inválidos. A inatividade é a maior desgraça que poderia sobrevir à maioria dos inválidos. Isto se dá especialmente com aqueles cujos males foram causados ou agravados por práticas impuras. Ocupação leve em trabalho útil, ao passo que não sobrecarrega a mente e o corpo, tem benéfica influência sobre ambos. Fortalece os músculos, promove melhor circulação, ao mesmo tempo que dá ao inválido a satisfação de saber que não é inteiramente inútil neste atarefado mundo. Talvez não seja capaz de fazer senão pouco a princípio, mas em breve verificará que suas forças aumentam e pode proporcionalmente aumentar a quantidade de trabalho. Os médicos muitas vezes aconselham seus pacientes a empreender uma viagem marítima, ir a alguma fonte de águas minerais ou visitar lugares vários para reaver a saúde. Entretanto, em 9 casos dentre 10, se alimentassem temperantemente e fizessem animoso e saudável exercício, curar-se-iam ao mesmo tempo que poupariam tempo e dinheiro. O exercício tem de ser sistemático. Conselho a uma mãe inválida. O Senhor lhe deu uma obra a fazer, a qual ele não se propõe fazer em seu lugar.
Você deve agir movida por princípio, em harmonia com a lei natural, independente dos sentimentos. Deve começar a agir segundo a luz que Deus lhe deu. Talvez não lhe seja possível fazer tudo imediatamente, mas poderá fazer muito se ativar aos poucos com fé, crendo que Deus será seu ajudador, que Ele a fortalecerá. Poderá fazer o exercício de andar e cumprindo deveres que exijam trabalho leve no seio da família e não dependendo tanto dos outros. A consciência de que você pode fazer algo lhe aumentará as forças. Se usasse mais as mãos e esforçasse menos o cérebro em fazer planos para outros, suas forças físicas e mentais aumentariam. Seu cérebro não é ocioso, mas não há um esforço correspondente por parte dos outros órgãos do corpo. O exercício, para lhe ser de positiva vantagem, deve ser sistematizado e levado a influir nos órgãos debilitados, para que se possam fortalecer pelo uso. A cura do movimento, massagem, é grande vantagem a certa classe de pacientes, enfraquecidos demais para o exercício. É, porém, grande erro crer que todos os enfermos possam confiar nele e dele depender, ao mesmo tempo que negligenciem eles mesmos exercitar seus músculos. Atual onda de corrupção, consequência de corpos e mentes abusados. A onda de corrupção que rola sobre o mundo é resultado do mau emprego e abuso da maquinaria humana. Os homens, mulheres e crianças devem ser ensinados a trabalhar com as próprias mãos. Então o cérebro não ficará sobrecarregado para prejuízo de todo o organismo. O esforço da mente e do corpo tende a impedir pensamentos impuros. O proporcionado esforço das faculdades mentais e físicas evitará a tendência aos pensamentos e atos impuros. Os professores devem compreender isto. Devem ensinar aos estudantes que os pensamentos e atos puros dependem da maneira em que conduzem seus estudos. As ações conscienciosas dependem do pensar consciencioso. O exercício em ocupações agrícolas e nos vários ramos de trabalho é maravilhosa salvaguarda contra a sobrecarga do cérebro. Nenhum homem, mulher ou criança que deixe de usar todas as faculdades que Deus lhe deu pode conservar a saúde. Não poderá guardar conscienciosamente os mandamentos de Deus. Não poderá amar a Deus supremamente, ao próximo como a si mesmo. Algum trabalho braçal cada dia. O esclarecimento que me é dado é que se nossos ministros fizessem mais trabalho físico, colheriam bênçãos na saúde. É positiva a necessidade para a saúde física e a clareza mental fazer algum trabalho braçal durante o dia. Assim, o sangue é atraído do cérebro para outras partes do corpo. Cada estudante deve dedicar parte de cada dia ao trabalho ativo. Assim se formariam hábitos de indústria e acoroçoar-se-ia um espírito de confiança em si, ao mesmo tempo em que o jovem estaria escudado de muitos males e práticas degradantes que tantas vezes são resultado da ociosidade. E tudo isto está de acordo com o objetivo primordial da educação, pois que, acoroçoando a atividade, a diligência e a pureza, estamos nos pondo em harmonia com o Criador. A educação física, bem como a religiosa, praticada nas escolas dos hebreus, pode com proveito ser estudada. O valor de tal educação não é apreciado. Há uma íntima relação entre a mente e o corpo, e a fim de atingir-se uma elevada norma de alcance moral e intelectual, devem ser atendidas as leis que governam o nosso ser físico. Para se conseguir um caráter forte e bem equilibrado, tanto as faculdades mentais como as físicas devem ser exercitadas e desenvolvidas. Que estudo pode ser mais importante para o jovem do que aquele que trata deste maravilhoso organismo que Deus nos confiou e das leis pelas quais ele pode ser preservado em saúde? O exercício físico promove a saúde. Quando o corpo está inativo, o sangue corre indolentemente. Os músculos decrescem em dimensões e resistência. O exercício físico e o abundante uso de ar e luz solar, bênçãos que o céu a todos concedeu abundantemente, dariam vida e forças a muitos emaciados inválidos. O trabalho é uma bênção, não uma maldição. O diligente labor guarda muitos jovens e velhos dos laços daquele que ainda encontra algum mal feito para as mãos ociosas.
Ninguém se envergonhe de trabalhar, pois o labor honesto é enobrecedor. Enquanto as mãos se acham ocupadas nas tarefas mais comuns, a mente pode estar cheia de elevados e santos pensamentos.